Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje comparativo Poco X3 Pro versus Galaxy S20 FE versão Snapdragon. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Uma observação, links de compra na descrição do vídeo, seja pela minha loja no Instagram, seja pelo site da Amazon Brasil também. Então começando aqui pelo design dos aparelhos, Poco X3 Pro 215 gramas contra 190 gramas do S20 FE. Design 8,4 mm de espessura contra 9,4 mm de espessura. Leitor biométrico do S20 na sua parte frontal. Aqui na sua parte lateral, Poco X3 tem os botões de volume, leitor biométrico. O S20 também tem o seu botão de bloqueio, Power, assim como o X3, botões de volume. Na sua parte inferior, Galaxy S20 e X3 Pro exatamente a mesma coisa, alto-falantes. Porém, o Poco X3 Pro tem saída para fone de ouvido e ambos USB-C. Na sua parte superior, temos infravermelho aqui no caso do X3 Pro. S20 FE slot para chip, cartão de memória. E aqui no X3 Pro, o seu slot para o chip, cartão de memória. O diferencial sem dúvidas fica por conta do S20 FE ter a certificação IP68, ou seja, resistente à água e poeira. Quanto ao acabamento, ambos aparelhos são muito bem construídos em policarbonato, mais conhecido como plástico. Quanto à tela dos aparelhos, são bem distintas. O S20 FE ele vem com a tela Super AMOLED, enquanto o Poco X3 Pro tela IPS LCD, ou seja, as cores do S20 são mais vibrantes, são mais fortes, o preto é realmente preto pelo fato do pixel estar desligado, inclusive ajuda na bateria. Agora, ambas as telas são 120 Hz a taxa de atualização, ou seja, você consegue ver até 120 fps. Também são idênticas no quesito resolução, Full HD+. Quesito tamanho, S20 6,5 polegadas contra 6,67 polegadas no Poco X3 Pro. O Poco X3 Pro tem a vantagem do Gorilla Glass 6, ou seja, ela é mais resistente em relação ao Gorilla Glass 3 do Galaxy S20 FE. Pelo fato da tela ser AMOLED, o brilho também é mais forte no Galaxy S20 FE. Quanto à câmera dos aparelhos, Poco X3 Pro sensor principal de 48 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e outras duas lentes para macro e profundidade de 2 megapixels. E a sua câmera frontal, 20 megapixels. S20 FE sensor principal de 12 megapixels, telefoto de 8 megapixels e ultra-wide de 12 megapixels. E a lente principal, 32 megapixels de resolução. Quanto à qualidade na prática, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem. Então, como vocês viram o resultado das fotografias, é inegável que o Galaxy S20 FE
ele tem um software mais maduro, ele tem lentes superiores. Megapixel não quer dizer nada. As cores são melhores, o HDR trabalha melhor, as cores são melhores balanceadas. Aí você me fala, pô, mas aqui tem 48 megapixels de resolução. Megapixel é o tamanho da imagem. Dependendo da imagem, não são todas, ele pode ter uma resolução maior. No caso, se você ampliar a imagem, ele pode estar mais nítido, dependendo da imagem. O S20, apesar dos 12 megapixels, dependendo da imagem, na maioria dos casos, ele tem uma definição melhor, apesar dos 12 megapixels. Processamento de imagem é tudo. E o mesmo vale para a câmera frontal do S20 FE. As cores são melhores balanceadas, o HDR trabalha melhor. Bom, mas vamos falar sobre a filmagem dos aparelhos. Bom, ambos suportam 1080p 60 fps. Porém, as semelhanças acabam por aí. O Poco X3 Pro suporta 4K 30 fps, o S20 suporta 4K 60 fps, até mesmo na sua câmera frontal, enquanto o Poco X3 Pro grava em 1080p 30 fps. Não é que seja ruim, mas a qualidade 4K, 4 vezes a resolução Full HD. É inegável que a qualidade é melhor. Eu vou deixar alguns vídeos passando na tela para vocês verem. Teste de gravação de vídeo, câmera frontal Poco X3 Pro. E vamos testar. Como o aparelho se comporta. Testar estabilização, captação de áudio. Olha o doguinho ali atrás. E ver como o aparelho se comporta nesse cenário. Gravação câmera frontal Samsung Galaxy S20 FE. E vamos ver como o aparelho se sai. Testar sua estabilização, captação de áudio, seu equilíbrio de cores. Nosso mesmo cenário. Poco X3 Pro. Vamos ver como o aparelho se sai. Testando sua estabilização, sua captação de áudio, equilíbrio de cores. Vídeo câmera frontal Samsung Galaxy S20 FE. Vamos ver como o aparelho se sai no seu teste noturno. Testando estabilização, captação de áudio, o equilíbrio de cores. Gravação de vídeo, câmera traseira Poco X3 Pro. Lembrando que estamos gravando em Full HD, 60 fps, 60 quadros por segundo. E vamos lá, testar sua estabilização, captação de áudio, seu equilíbrio de cores. Vídeo, câmera traseira Samsung Galaxy S20 FE. Testar sua estabilização, captação de áudio, ver como o aparelho se sai neste cenário, no nosso mesmo cenário. Estamos aí com um diferencial hoje, um Samsung. Poco X3 Pro, gravação de vídeo 1080p 60 quadros por segundo. Lembrando que a gravação de vídeo em 60 fps perde um pouco da estabilização de imagem. Vamos soltar o aparelho aqui e dar um rolezinho. Teste de vídeo, câmera traseira Samsung Galaxy S20 FE. Gravação noturna. Vamos ver como o aparelho se sai. Testar estabilização, captação de áudio, seu equilíbrio de cores. Então, como vocês viram, é o que eu disse anteriormente. Simplesmente é melhor. E o microfone também é superior. Quesito desempenho dos aparelhos: Poco X3 Pro Snapdragon 860, Galaxy S20 FE Snapdragon 865. Vou resumir da seguinte forma: o S20 é mais potente. Aqui no Genshin Impact, que é o jogo mais pesado disponível atualmente, vamos lá dar um rolezinho.
gráfico no Ultra, torando tudo. Bora lá. No caso, o S20 FE, a diferença você vai notar em alguns jogos bem específicos que ele é mais potente. Na maioria das aplicações, os jogos vai rodar na mesma qualidade gráfica. A diferença com o S20 FE, em determinados jogos como esse daqui, ele tem a vantagem de ser mais estável, rodar um pouquinho mais fluido, coisa mínima mesmo ali, 10, 15 FPS ali no Genshin Impact, por exemplo, rodando no Ultra. Eu mostrei isso que eu estou falando no comparativo, X3 Pro versus F3, configuração, tudo no Ultra. Vamos fazer um pequeno gameplay aqui, botar pra torar. Rapaz, esse cara é bom demais. Agora aqui no Poco X3 Pro, bora lá, pequeno gameplay. Brabo demais, cê é louco. Vem aqui. Vocês podem conferir, ele também roda no Ultra, porém tem alguns lagzinhos. É só nesse tipo de aplicação, determinado jogo bem pesado mesmo, que você vai notar alguma diferença, como eu disse. Determinados jogos aí que você sente a diferença realmente. Vamos conferir. Taxa de FPS, aparelho rodando na faixa dos 39, 43 quadros por segundo. Então vamos iniciar algumas aplicações de uso diário e ver se tem alguma diferença. O jogo é aberto em segundo plano, então bora lá. Lembrando que esses aparelhos têm versões com 6 GB de RAM ou 8 GB de memória RAM. Essas versões têm 6 GB de memória RAM. Então vamos ao Instagram em 3, 2, 1. Uma leve diferença para o lado do S20. Vamos para YouTube. A diferença no uso prático não é nada absurdo, mas tem sim a sua diferença. Vamos iniciar a câmera. Então, resumindo, o S20 FE é um pouco mais rápido, porque ele tem sim um processamento um pouco mais forte. Em alguns jogos em específicos você vai conseguir ver a diferença. No mais, jogos como Free Fire, Call of Duty, PUBG, os aparelhos rodam exatamente na mesma qualidade gráfica. Quesito armazenamento, ambos aparelhos têm versões 128 GB ou 256 GB, espaçamento para cartão de memória também. Agora, quanto ao sistema dos aparelhos, ambos rodam o Android, cada um com a sua interface proprietária. O Xiaomi com a interface Poco Launcher, que no caso é a MIUI, que todos já conhecem, e o Samsung a interface One UI, como vocês podem conferir. São Androids, não vou me aprofundar tanto assim nesse quesito. Android mais atualizado também. Agora, se tem alguns recursos aqui que eu gostei, no caso do Poco X3 Pro, quesito infravermelho, para controlar TV, ar-condicionado, por exemplo. A bateria dos aparelhos Poco X3 Pro, 5.160 mAh, contra 4.500 mAh no S20 FE. Daí você pensa, nossa, então a bateria do X3 Pro é muito melhor? Também não é bem assim. Quesito bateria, o S20 FE ganha de lavada, dependendo do uso, até 4 horas de vantagem em reprodução de vídeo no YouTube sem parar, porque é uma bateria que supera o Poco F3, que supera o X3 Pro em 3 horas. Então, até 4 horas de vantagem você consegue em reprodução de vídeo, por exemplo. Porém, as vantagens acabam por aí. Carregamento, 33 watts de potência no X3 Pro contra 25 watts de potência, que no caso ele suporta. Ele vem com um carregador de 15 watts de potência na caixa. Então o X3 Pro ele carrega mais rapidamente. Agora, se tem alguns pontos que o S20 FE se destaca, carregamento sem fio e carregamento reverso. Se eu quiser carregar o Poco X3 Pro, eu carrego com ele também. Quanto à qualidade sonora, Galaxy S20, Poco X3 Pro. Conseguiram perceber a diferença? Bom, vamos mais uma vez. Poco X3 Pro. Vamos ao S20.
Eu vou resumir para quem não compreendeu. O som no X3 Pro ele é um pouco mais alto, é um som pouca coisa melhor, mas é superior em relação ao S20 FE. E outro recurso também que eu gostei no S20 FE foi quesito esse Always On Display. No caso a tela, né? A tela permite, então você fica com esse reloginho aí na sua tela de bloqueio. Então chegamos à conclusão. Quais são os pontos que o X3 Pro ganha em relação ao S20? Bom, começando pela saída para fone de ouvido, o som um pouco mais alto, uma qualidade levemente superior. Ele tem infravermelho, Gorilla Glass 6, a sua tela é mais resistente, teoricamente. E também a sua câmera, pelo fato dos 48 megapixels, dependendo da foto, ele consegue ter uma qualidade melhor, no caso quando você vai dar um zoom na imagem vai ampliar. Dependendo da foto, não é todas. Agora, quais são os pontos que o S20 FE Snapdragon se destaca em relação ao Poco X3 Pro? Começando pelo IP68, resistente à água e poeira. O seu design também ele é mais leve, mais compacto em relação ao X3 Pro. Ele tem esse relógio bem bacana devido à sua tela AMOLED, que inclusive é melhor pelo fator AMOLED. As câmeras, todas elas são superiores em relação ao Poco X3 Pro, apesar dos seus 12 megapixels. Dependendo das fotos, ele consegue ter uma definição melhor. Tudo é software, megapixel também não é tudo. A filmagem também em todas as câmeras é melhor. Assim como as fotografias, o equilíbrio de cores, as cores são melhores balanceadas, o HDR trabalha melhor. Então é uma câmera filmagem superior. A estabilização, o microfone, o processamento é um pouco mais potente. Nada absurdo, mas em alguns determinados jogos você consegue perceber a diferença, como Fortnite, Genshin Impact. Agora a maioria do uso diário, a diferença é mínima de processamento. A bateria no S20 também é superior, apesar de ter menos mAh, 4.500 contra 5.160. Porém, o carregamento não é tão rápido como o X3 Pro, porque o carregamento é 33 watts de potência, realmente rápido. Agora, mais pontos que o S20 ganha, ainda relacionado à bateria, carregamento sem fio e carregamento reverso. Então esse foi o meu comparativo. Deixe nos comentários qual modelo você prefere. Links de compra estará na descrição do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.